Alô, amigos, caríssimos irmãos que estão conosco sempre. Nós resolvemos, por interesse e solicitação de outros irmãos, compilar algumas ideias e respostas sobre questões da espiritualidade. São questões que povoam a cabeça daqueles que desejam conhecer, não é, a doutrina espírita ou querem conhecer um pouco mais da espiritualidade para formar um melhor julgamento, diríamos assim, sobre aquilo que é o espírito e aquilo que é também a espiritualidade. Então, em Renovando Ideias, neste título que nós estamos dando para a nossa conversa, temos perguntas e respostas que acredito irão satisfazer a estes irmãos. Qual o maior sofrimento que o homem pode sentir? Os sofrimentos morais. Os sofrimentos morais, sem dúvida, são os piores. Os físicos são passageiros, mas os sofrimentos morais acompanham o espírito durante a sua estadia na Terra e após, quando ele volta para a espiritualidade, estes sofrimentos morais estão com ele. Por quê? Porque eles se alojam ou têm um endereço, diríamos assim, da consciência. E a consciência do espírito, quando ele retorna para o mundo espiritual, é extremamente eficaz, porque ela é o sino que vai tocar, não é, daquilo que ele irá celebrar ou apenas lembrar do que deveria ou não ter feito na sua encarnação no planeta. Os físicos, apesar de serem extremamente doloridos e reverberarem na alma, não é? Eles são passageiros. E muitas vezes são remédios que a própria espiritualidade nos coloca para que possamos pensar melhor sobre determinados assuntos ou questões que nós estamos deixando de lado aqui na nossa encarnação. Quando o espírito retorna ao plano espiritual, o que ele sente? O mundo espiritual imediato pode ser o maior castigo para a consciência espiritual. Porque quando o espírito toma esta consciência, quando ele abre, entre aspas, os olhos no mundo espiritual, ele tem a certeza de que não está mais no corpo e que ele não poderá mais tomar ações que antes tomava, nem resoluções que antes também tomava. E com isto, imediatamente, a sua clareza espiritual, ela se torna muito nítida, muito clara, indicando para este espírito que acaba de chegar lá no mundo espiritual ou já chegou há algum tempo, mas despertou, de que o seu tempo na Terra acabou. O que ficou para ser feito e que deveria ser feito e não foi, ou os comprometimentos que ele tinha quando saiu da espiritualidade para a sua encarnação e ao retornar ele não completou, vão deixá-lo, obviamente, como um castigo para a sua consciência espiritual. E este castigo é tanto maior ou menor, conforme for o seu comprometimento, não é? O porquê que ele veio para esta encarnação e deixou ou não de fazer. Mas, se ele realiza as suas tarefas e volta para o mundo espiritual como um vencedor, esta é uma alegria imensurável para um espírito que, apesar das dificuldades de viver no mundo como é o planeta Terra,
consegue sobrepujar todas as dificuldades, então, que nós estamos aqui conversando, e volta como vencedor. Por que a espiritualidade não atingiu ainda toda a humanidade? Nós temos aproximadamente 8 bilhões de almas neste mundo que é o planeta Terra. E muitos pensam que a espiritualidade nunca vai atingir esses 8 bilhões, porque nós temos convicções espirituais completamente diferentes, espirituais, religiosas, seitas, vontades de se fazer, de se realizar. Uns são contra Jesus, outros são a favor, outros não acreditam em Deus. Todos esses irmãos terão o tempo necessário para chegarem, obviamente, aos seus créditos, ou pelo caminho do amor, né? Ou pelo caminho da iniciação espiritual através das reencarnações múltiplas. A consciência espiritual de cada um, aquilo que existe de necessidade para você acreditar, né, no mundo espiritual, ou no espiritismo, ou na espiritualidade, ela exige estudo, né? Exige desenvolvimento através dessas reencarnações que nós estamos aqui conversando, que alcançam a todos e que irão florescer pouco a pouco o íntimo da alma, irão trazendo luz para a sua alma. Então, à medida que essas reencarnações forem acontecendo neste mundo ou em outros mundos parecidos com o nosso, este espírito, então, através dos milênios, irá alcançando a sua luz, o seu entendimento, e vai perceber que existe muito mais além do que ele mesmo próprio imagina. Todos os habitantes da Terra serão espíritas um dia? Esta é uma pergunta que é meio comum no meio espírita, né? Os espíritas sempre perguntam. E nós entendemos que a doutrina espírita é muito jovem, ela tem 160 anos. Comparando com outras convicções, religiões milenares, a nossa é um bebê. Estamos aprendendo a caminhar e a encaminhar também todos aqueles que desejam entender a espiritualidade. Mas podemos dizer que nós acreditamos que serão espiritualizados, não é? Ao ponto de acreditarem nos fundamentos da doutrina dos espíritos. Não afirmamos que todos serão espíritas, mas afirmamos que todos serão espiritualizados ao ponto de entenderem que existe vida além da nossa vida material, corporal. Seu irmão prestar atenção naquilo que nós estamos conversando neste momento, verá que muitos filmes hoje produzidos no mundo inteiro falam de reencarnação, de vida após a morte, sem contar com os livros, que são milhares, escritos atualmente sobre vida após a morte. E a maioria da população europeia, diríamos assim, não é? Latino-americana, também já tem este sentimento de que há algo após a morte do corpo, a morte material. E o mundo, como dissemos, ele tem tempos para se renovar, tempos de renovação, tempos de reflexão que estão nas mãos do nosso Pai, do nosso Criador, estão nas mãos de Deus, que sabe, através da sua perfeição, o momento certo de inserir os mecanismos necessários para que a humanidade vá avançando na sua vanguarda espiritual. Quando cristãos de convicções diferentes retornam ao mundo espiritual, eles mudam a sua religião? Esta é uma outra pergunta bem frequente, não é? Eles continuam
no mundo espiritual a exercer os fundamentos religiosos que tiveram na Terra. Ninguém acorda, entre aspas, no mundo espiritual e se vê alijado daquilo que era, do que foi, não é? Das suas convicções, da sua religião. Não existe violência no desenvolvimento espiritual. Então, ao retornar ao mundo espiritual, sim, aquela convicção que você tinha, se você era evangélico, você vai ser evangélico lá, você vai reunir-se com pessoas que falem o seu idioma, não é? Que tem a sua crença. Os católicos igualmente, assim como os espíritas também. Quando veremos ou encontraremos Deus ou Jesus? Esta é uma pergunta interessante no sentido de que ela está dentro da nossa consciência, né? Quando eu verei a Deus? Quando eu poderei ver Deus? Quando eu poderei entender Deus? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que falta-nos um sentido para entendermos Deus. Nós temos 5 sentidos, então falta-nos um sentido, que provavelmente deve ser o sentido da mediunidade, do interesse mediúnico, para nós termos uma visão maior, não é? Astral daquilo que realmente é Deus e de não só entendermos Deus, mas como podermos estar com Ele, não é? Podemos estar com Ele já imediatamente através das nossas orações e através da nossa fé. Isso é fundamental, devemos colocar como alimento de todos os dias, nós nos referirmos a Deus através das orações. Mas quando desenvolvermos então toda a nossa perfeição espiritual, ao ponto de merecermos, nós iremos estar junto e entender não só Deus, mas Jesus também, poderemos encontrá-lo. Quanto tempo irá demorar? Depende de nós, da nossa vontade de caminhar mais rápido, de entender mais rápido, de concatenar as nossas ideias dentro daquilo que Deus espera de nós. Nós poderemos encontrar nossos parentes do outro lado quando nós falecemos, deixamos o nosso corpo material aqui, voltamos para a espiritualidade, nós podemos encontrar do outro lado esses nossos parentes? Sim, podemos encontrá-los, desde que seja permitido ao espírito encontrar e entender a sua nova condição espiritual. Por quê? Esse encontro ele é imediato? Nem sempre é imediato. Os espíritos, eles vivem em dimensões de acordo com as suas afinidades. E desta maneira pode ocorrer um espaço de tempo necessário entre a volta, o retorno do espírito à espiritualidade e este encontro. Por quê? Porque nessas dimensões, quem habitam essas dimensões? São espíritos que têm afinidades para habitá-las. Então, quando retornamos à nossa vida espiritual, nós vamos habitar as dimensões que nós temos afinidades pela nossa vida aqui na Terra. Se temos afinidades boas, se temos afinidades corretas, se temos afinidades dentro do que se espera de uma correção moral, nós vamos habitar dimensões correspondentes a este nosso comportamento. Do contrário, nós iremos para aquelas as quais temos afinidades. Desta maneira, este encontro ao qual aqui estamos nos referindo pode não ser imediato, pode demorar um tempo até, obviamente, existir também uma permissão. O mundo espiritual tem regras? Sim, o mundo espiritual tem regras, como nós temos as nossas regras aqui. O mundo espiritual também tem regras. E essas regras são específicas para todos os que lá estão, para todos os que vivem neste mundo espiritual, não é? Elas são específicas, porque do contrário seria um caos.
Seria um caos, absolutamente. Todos iriam fazer aquilo que lhes dessem a melhor oportunidade. Todos iriam tomar as resoluções egoístas, orgulhosas, que nós voltamos para o mundo espiritual com muitos defeitos, né? Não deixamos esses defeitos aqui. Eles voltam conosco para lá quando nós não os combatemos. Então, é claro que existem regras e essas regras são claras e essas regras devem ser sempre cumpridas. Existe a necessidade de se pedir autorização para tudo? Existe, apesar do livre-arbítrio. De todos nós temos esse livre-arbítrio, não é? Numa situação, numa condição diferente da Terra. Como dissemos, o mundo espiritual é extremamente organizado e diferente desse planeta em que vivemos, que é uma escola. Essas regras são muito claras, muito distintas. Aqui, apesar de não vermos, não é? Nós somos tão ou mais controlados do que nós imaginamos. Sem isto, não conseguiríamos progredir nem completar nossas tarefas mais simples. Somos espíritos ainda em evolução que estão tendo a oportunidade de ter a sua liberdade caminhando sobre o planeta, para que nesta condição nós possamos aprender o que nos faz bem e o que nos faz mal. Mas, dada a nossa condição, como dissemos ainda, de espíritos jovens, nós precisamos ser monitorados pela espiritualidade, pelos nossos protetores, pelos amigos espirituais que são responsáveis pela nossa encarnação. E desta maneira, nenhum de nós foge a esta regra que nós estamos aqui conversando, para que não venhamos a perder ou ter mais débitos ou a perder a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos e colocarmos mais créditos nesta nossa conta espiritual. Queridos amigos, renovando ideias, este título que tivemos a ideia de colocar para todos com algumas perguntas e respostas, faremos, obviamente, outros vídeos para elucidar perguntas que são frequentes e que nos chegam através dos nossos amigos que nos acompanham. Muito obrigado a todos!